Paz do Senhor, amados. E com esse amém eu vou sair voado, hein? Paz do Senhor, queridos. Ainda não ficou legal, hein? Tá até magoando, né? A paz do Senhor, igreja. Aí desmagoou, aí é bom. Gente, olha para o seu lado e diga assim: jovem com uma visão. Deus quer trabalhar jovens. Quem crê nisso aí, levante a mão. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio na minha chamada para uma grande obra no final dos tempos. Creio, Senhor, que nesta noite o Teu Espírito vai falar com o meu espírito e eu verei a glória do Senhor aqui na terra dos viventes. Senhor Jesus, eu repreendo agora Satanás e os demônios, em nome de Jesus. Eu libero esta região celestial para que os anjos desçam neste lugar e toquem em cada um daqui que aqui estão. Em nome de Jesus, eu recebo a Tua palavra para a glória de Deus. Uma salva de palma bem forte para Jesus. Pega a sua Bíblia aí. Já bem, gente, um dia eu fui jovem. Tem tempo, mas eu fui jovem. Amém? Fui chamado com 24 anos de idade. Era um moço jovem, destruído pelas drogas, pelo ódio, pela amargura, pelos traumas que eu carregava dentro de mim. E as drogas acabou me jogando no crime, e o crime me jogou nas cadeias. Há 46 anos atrás, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E ali começou uma mudança. E eu ouvi um jovem vindo do seminário pregar naquela casa de recuperação. E o nome dele era Wellington Poletti. Hoje já está na glória com o Senhor. E aquele jovem pregou uma mensagem tão profunda sobre chamado para uma grande obra. E aquele chamado, aquela mensagem, ela tocou no meu coração e movimentou o meu espírito. E eu acreditei que Deus estava me selando para uma grande obra. O teu chamado hoje, aqui dentro, é muito importante. Deus não trouxe você aqui por acaso, Ele te trouxe com propósito. Ele te chamou das trevas para a luz. Amém? Pega a sua Bíblia aí no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Vai dizer: não despreze a tua juventude. 1 Timóteo 4, 12. Vamos ler todo mundo junto? Vamos, lemos. 1, 2, 3, fui. No amor, na fé e na pureza. 5 coisas que precisamos praticar. Mas lá no Salmo 119, versículo 9, também vai dizer uma palavra muito importante.
Leiamos todos juntos, fui. Observando segundo a tua palavra. Então, como viver uma juventude cheia do Espírito Santo? Ali naquela casa foi o meu desafio. Tinha 65 jovens recuperando, ali em Maringá, aqui no Paraná. Eu comecei a olhar como aqueles jovens se comportavam. Eu vi 3 grupos. Um grupo que não queria nada. Estava ali escondido de polícia, escondido de alguma coisa, ou colocado pelos seus pais. E não buscava, não queria nada. Conseguiam trazer droga. Levavam para casa da recuperação, criavam brigas, murmuravam da comida, lamentavam de tudo. E um outro grupo que queria, mas não estava entendendo. Então ele ficava meio termo, orava, parava de orar. E lamentava, mas era diferente daquele grupo que não queria nada. E o outro grupo queria. Estava jejuando, orando. E eu falei comigo mesmo. Vou pegar um pouco de cada grupo. Vou formar um grupo de oração aqui dentro. E ali naquele dia começava a entender que Deus me chamou para mudar a história de juventude. E eu recebi esse comando com 24 anos de idade. Olha quantos jovens chamados por Deus. Quem crê que foi chamado do ventre da mãe, levante a mão. Quem crê, levante a mão, diga glória a Deus. Vamos ver Jeremias capítulo 1, verso 4. Olha bem, Jeremias 1, 4. Vamos ler a Bíblia, que é importante. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, olha, a mim me veio a palavra do Senhor. Se você está aqui, a palavra chegou até você, dizendo, olha o que vai dizer no verso 5. Olha aí, antes que eu formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saíste da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Se nós prestarmos atenção, Deus está chamando o jovem aqui para uma obra desse tempo do fim. Num tempo de grande malignidade na terra. Um tempo em que as trevas estão manifestadas, a desordem social. O Brasil, um país de 220 milhões de habitantes, tomado por guerras, guerras do crime, guerras dentro de favelas, nas comunidades, nas capitais, a violência, o medo, o pânico. De repente Deus chamou você para mudar a situação de vida. Ele olhou para você antes de você ser formado. Ele te consagrou. Aleluia. Antes que você saísse de lá, Ele te constituiu e te fez profeta para as nações, para os povos. Olha a situação do mundo atual. A violência que há no mundo. Os rumores de guerra. Tudo isso Deus chamou alguns jovens. Vamos ver. Jeremias tinha 24 anos ou 25 anos.
quando Deus apareceu para ele. Era jovem, gente, como vocês aqui. No dia que Jesus me chamou, dia 29 de abril de 79, ele apareceu para mim. Falou: você vai ser profeta e apóstolo entre as nações. E eu acreditei naquele negócio. Aleluia. Eu não sabia ler nem escrever direito, mas acreditei que Jesus poderia mudar a minha vida. E ele disse: Paulo, eu vou te ensinar a ler e a escrever. Aleluia. E nas madrugadas Jesus aparecia e me ensinando a ler e escrever. Eu aprendi a ler Bíblia, aprendi a construir sermão, tirar de dentro da letra discernimento pelo ensinamento de Jesus. Então ele tem poder para te ensinar a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Quem crê nisso, dê um brado aí de vitória. Creia no poder do teu chamado. Vivendo aqueles dias com Jesus, aprendi a discernir a palavra de Deus e a construir mensagens que resgatam a vida, que reconstrói família, que refaz identidade. Aleluia. Que muda a vida e ensina o jovem a andar com caminho purificado perante Deus. Essa madrugada mesmo, antes de levantar para estudar, eu tive um sonho. E de repente era uma rocha muito grande. E a rocha era Cristo. E era arrancado fragmentos da rocha, pedaços da rocha. E eu olhava aquilo ali, pensava: mas é Cristo. Os fragmentos estão saindo. E uma voz chegou no meu ouvido dizendo: é um exército de jovens que eu levantarei na terra para pregar o evangelho da revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Quem quer fazer parte desse exército aí, levante a mão comigo. E eu disse: Senhor, eu sei que eu estou de idade já avançada, mas eu creio que eu poderei ser útil nisso. E uma voz chegou dizendo: você ensina, e os jovens avançarão, e crescerão, e serão cheios do Espírito Santo, e a minha glória estará sobre eles. Aleluia. E eu acordei com esta visão. Eu creio que Deus arrancou pedaços da rocha que é Cristo. Jovens com uma visão para um grande ministério. Olha quando ele chama Isaías, capítulo 6 de Isaías, versículo 1. Isaías, capítulo 6, verso 1. Olha bem. Isaías tinha 24 anos de idade. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchia o templo. Aleluia. Quem crê que esse templo está cheio da glória de Deus? Vocês estão muito quietos, tão sinistros. Dá um glória a Deus aí bem forte. Aleluia. Vibra com a presença de Deus. Esse lugar está cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus. Tem anjo andando aqui dentro. Quem crê nisso aí, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Combustível de pregador é glória a Deus e aleluia, gente. Você dá glória a Deus e aleluia, é combustível de pregador. Tirou glória a Deus e aleluia, desmonta o motor do pregador. Veja bem, que coisa linda. Aí volta lá, Isaías,
capítulo 6, verso 2. Olha o que Isaías está vendo. Serafins estavam por cima dele. Diga, serafim estava por cima dele. Sabe quem é ele, gente? É Deus, aleluia. Ele é Jesus. E cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. Olha o verso 3. Clamando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, aleluia. Quem crê que há glória na terra hoje? O mundo está em crise, mas Deus está visitando a terra. O mundo está em guerra, mas Deus está visitando a terra, enchendo a igreja, uma juventude de poder para mudar a situação da terra. Aleluia. Deus quer levantar jovens profetas. Isaías reconhece isso. No verso 4, ele dá as bases do limiar se movia a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Verso 5. Verso 5, olha aí. Então disse eu: ai de mim que estou perdido. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Olha bem, gente, que este moço com 24 anos está vendo. Olha a visão ampla de um jovem chamado para uma obra que iria mudar a história. Esse camarada, ele se converte, ele aceita o evangelho verdadeiro. Verso 6. Então o serafim voou para mim, trazendo na mão a brasa viva tirada do altar com a tenaz. Verso 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis, e lhe toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quem crê nisso aqui? Quem crê no perdão aqui? Quem crê na misericórdia? Levante a mão e diga glória a Deus. Diga: eu creio, Senhor, que a purificação chega hoje na minha vida. Teus lábios mentiam, não vão mentir mais. Teus lábios eram hipócritas, não vão ser mais. Aleluia. Aleluia. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Teus lábios xingavam, não vão xingar mais. Vamos ver um versículo importante. Lá em 2 Timóteo 2, versículo 14. 2 Timóteo 2,14, olha bem isso. Vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3, fui. Espera aí, vamos parar, vamos começar todo mundo junto bem forte. Fui, bem forte. Meu Deus. Verso 15, olha bem, gente, que coisa linda. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Aleluia. Verso 16. Evite igualmente falatórios inúteis, profanos, pois quem deles usa passarão a impiedade ainda maior. Os lábios de Isaías foram purificados para mudar o seu vocábulo, seus verbos, suas palavras, que era de desdenho, de zombaria, não vai existir mais, porque a palavra de Deus entrou nos lábios dele. Aleluia. E queimou toda a maldição. E ele vai viver uma vida cheia do Espírito Santo.
Isaías experimentou o sobrenatural. Volta lá, Isaías 6, verso 8, rapidinho. Isaías 6, 8, olha bem. Deus pode te chamar hoje aqui. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Aleluia, aleluia. Acho que você não está entendendo isso. Deus está chamando o jovem aqui nessa noite. Deus quer levantar você aqui essa noite. Deus quer curar os seus lábios, restaurar a sua identidade, restaurar a sua personalidade e encher você do Espírito Santo. Aleluia. Deus precisa do seu serviço, gente. José começou. Leia a história de José, partindo do capítulo 37 do Gênesis. Olha a história de José. De repente está jogado dentro de um poço, uma cisterna vazia, despido. É tirado de lá, é vendido. Vai parar na casa de Potifar. A mulher de Potifar o seduz, tenta seduzir, ele rejeita. Vai parar nas masmorras. Mas com 30 anos, Gênesis 41, verso 46. 41, capítulo, verso 46 do Gênesis. José tem 30 anos de idade e vai ser chamado pelo Senhor. Leia comigo, 1, 2, 3, fui. Amém? Com 30 anos ele vira governador do Egito. Eu acho que você não está entendendo isso. Deus quer te levantar para uma obra, glória a Deus. Deus quer quebrar a cadeia da impiedade. Deus quer eliminar os traumas da sua alma e colocar convicção dentro de você. Não é o inferno, é o céu. Não é demônio, é Deus, aleluia. Tem anjos aqui agora trabalhando isso, querendo mudar a identidade. Com 30 anos, Davi mata Golias, derruba gigante, mas sabe quando ele vai se tornar rei? 2 Samuel, capítulo 5, verso 3, olha só. 2 Samuel, isso aqui. Sim, pois todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre o que? Israel. Verso seguinte, verso 3, verso 4 agora, olha só. Você quer nisso aí? Leia comigo bem alto. 1, 2, 3, fui. E reinou 40 anos. Gente, que coisa linda é isso. Aleluia. Homens jovens, 30 anos. Jesus começa com 30 anos. Lucas capítulo 3, versículo 23, olha ali. Lucas 3, 23. E ora, tinha Jesus cerca do quê? Ao começar o seu... Você crê nisso? Jovem. Deus está chamando jovens.
Deus está chamando a juventude para abalar a humanidade, para mudar a história da humanidade. O Brasil está debaixo de uma força maligna muito violenta, gente. Os poderes legislativo, executivo, judiciário estão debaixo de uma onda, de uma nuvem maligna, violenta. Se você se levantar em oração, jejum e palavra de Deus, o Brasil vai mudar para a glória de Deus. Mas Deus precisa encontrar esses jovens dispostos a deixá-lo trabalhar a sua fé, a sua história. É lindo quando a gente vê, capítulo 1 de Daniel, verso 8. É lindo quando a gente lê aquilo ali. Porque vai dizer que Daniel propôs, colocou dentro do coração não se contaminar. Olha que coisa linda isso aqui. Resolveu Daniel firmemente não se contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminasse. Gente, Deus quer levantar uma juventude que resolva não comer da comida maligna do pecado que está nessa terra. Aleluia. Deus quer uma juventude que saiba discernir o que é certo e o que é o errado, o que é bom e o que é ruim. Você quer ganhar seus pais, dê testemunho que Jesus é o Senhor, e tu e a tua casa servirá ao Senhor. Quem quer ter a família salva aqui, levante a mão. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seu maior campo de missão não é aqui dentro, não é lá fora. Seu maior campo de missão é dentro da sua casa, para converter seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes, toda a sua família, cheia do Espírito Santo, servirá ao Senhor. Aleluia. Deus quer levantar jovens para combater a criminalidade. Olha os governos como estão, a política brasileira, a corrupção generalizada. A gente tem que saber, Deus está chamando alguém aqui. Ele está olhando para você agora. Aleluia. E desejando você se desprender e dizer: eu estou aqui, Senhor, para te servir. Guarde o seu caminho. Leia a palavra de Deus. Ela é divinamente inspirada. Capítulo 3 ali de 2 Timóteo, versículo 16. Olha só o que a palavra de Deus diz, 2 Timóteo 3,16. Você crê nisso aqui? Toda a escritura é... Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. Aleluia. A palavra vai te educar, a palavra vai te instruir, a palavra vai formar seu caráter, seu temperamento, sua personalidade, e a palavra vai te dar uma identidade. Aonde você chegar, chegou o filho, a filha de Deus. Aleluia. As pessoas vão te conhecer pelo modo de falar, modo de andar, modo de estar no ambiente. A palavra vai corrigindo e vai curando você.
Quem crê nisso, levante a mão. Tem jovem aqui querendo ser cheio do Espírito Santo. Se tem, dê um glória a Deus bem forte aí. Saiba que o tripé do crescimento, palavra, ler palavra, jejuar e orar, esse tripé vai te fazer crescer. Hoje com meus 70 e alguns anos, gente, eu queria pudesse voltar 20 anos atrás para me refazer uma história, aleluia. Eu vejo uma juventude nesse tempo chamada por Deus para uma grande obra, mas também vejo a preguiça de jejuar, de orar, de ler Bíblia. Deixa Deus trabalhar a sua fé. Deixa Deus estruturar a tua chamada. Quantos jovens desprezaram a juventude? Filho de Arão, lá em Levítico, capítulo 10, verso 1 do livro de Levítico. Olha o que eles fizeram. Filho de Arão, jovens que desprezaram a mocidade, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, pelo que não lhe ordenaram. O Senhor não havia lhe ordenado. Jovens que desprezam a juventude e trazem fogo estranho para o altar. Traz o que é fornicação, sexo fora do casamento, uma vida qualquer, vivendo uma mentira, e vem para o altar. Deus quer homens e mulheres, moços e moças, com fogo de autoridade dentro do altar. Aleluia. Não fogo estranho, mentiras, murmurações. Olha o que vai acontecer com esse maluco. Veja só. Capítulo 10 aí, vamos lá, do mesmo Levítico, verso 2. Olha aí. Então sai o fogo do que, gente? Leia bem forte, ficaram até fanhosos agora. Hein? Vamos lá, 1, 2, 3, fui. E morreram perante o Senhor, porque fogo estranho no altar vai matar, gente. Aqui é lugar de adorador, de adoração. O altar é seu coração, o altar é seu espírito, o altar é a sua alma. Deus quer fogo santo aí dentro. Deus quer te levar a ter uma vida de adoração, para não perder o time do tempo. Quantos jovens, filhos de Eli, vamos falar, filho de Samuel, quantos jovens abortaram a sua chamada? E Deus dando oportunidade. Ele quer restaurar aqui hoje. Eu sinto que Deus quer falar com o seu espírito hoje aqui. Ele quer curar o teu espírito hoje aqui. Eu creio que Deus vai levantar alguém aqui hoje e vai marcar para a história da humanidade. Aleluia. Eu creio que Deus está levantando hoje, esse dia de hoje, aqui dentro do Taber, alguém que vai ser grande avivalista nessa terra. Aleluia. Eu creio que Deus está levantando um Davi aqui hoje, está levantando de repente um Jeremias, um Isaías, um Daniel, que vai resolver não se contaminar e viver cheio do Espírito de Deus.
Aleluia. Aborte o pecado hoje. Jogue fora a iniquidade. E deixe o Espírito de Deus trabalhar em você. Gente, Deus está chamando o jovem. Eu creio nisso. Vocês estão olhando para mim meio sinistro hoje. No mundo meio quieto, né? Mas a vida é um jovem com uma visão. O mundo está em trevas, gente. Deus precisa de alguém. Deus precisa de alguém que tape a brecha. Olha só, Ezequiel, capítulo 30, verso 20, acho que é o capítulo 30, verso 22, Ezequiel. Vou ver se não for ao contrário. Ezequiel 30, 22, ou é o contrário? Não, é o capítulo 22, verso 30. Olha aqui. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro. Na língua original, sim. Busquei entre eles um homem que construísse o muro. Construir um projeto. Construir uma ideia. Colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Meu Deus, será que Deus não acha alguém aqui dentro hoje? Alguém que construa um muro de doutrina, de palavras, de revelações, e tape a brecha por onde vai passar a ira de Deus. Alguém que se põe no muro para que Deus não destrua essa humanidade. Esses dias eu ouvi alguém dizer assim: Jesus tem que voltar logo. Falei, tem que voltar logo, mas o que você está fazendo para ele voltar logo? Está murmurando. Quer que ele volte logo, por quê? Porque os homens lá em cima se levantaram para criar problema, prender fulano, cicrano, sem motivo. Por isso você quer que Jesus volte logo, mas ele está querendo que você se levante para pregar o Evangelho, aleluia, para tapar a brecha. Se tivesse tudo bem, olhei para a pessoa e falei: se tivesse tudo bem no Brasil, você não estaria querendo que ele voltasse logo. Que nem uma moça perto de mim, de repente sai dali. A moça olhou para mim e falou: pastor, o mundo vai acabar logo? Falei: vai. Ela disse: mas eu prefiro que não acabe, porque eu quero casar. Sim, a outra quer que o mundo acabe logo, mas a outra tem um plano de casar. Não quer que o mundo acabe, ela quer casar primeiro. Deus quer levantar jovens para tapar, construir, tapar a brecha, a favor de um povo que está preso nas garras de demônios. Mas a ninguém achei. Será que ele acha alguém aqui dentro hoje? Se você quer ser achado, levante a mão. A ninguém achei, gente. Chega a doer na alma. Imagina num grupo desse aqui, o céu falando, e não acha ninguém que se levante para orar em prol do Brasil, jejuar em prol do Brasil, jejuar pelo Planalto brasileiro, pelos poderes, e derramar sua alma, gastar sua vida, até ver o céu se revelar.
na terra e o Brasil ser mudado para a glória de Deus. Pessoal do louvor, por favor. Ninguém achei. Ninguém despreze a sua mocidade. Torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, na fé, no amor e na pureza. Palavra, procedimento, amor, fé e pureza. Deus precisa de alguém que se levante para uma visão. Aonde está a juventude? Quando a vida está boa, a gente não quer que Jesus volte. A gente quer que Ele volte quando a coisa está ruim. Jesus tem que voltar logo. O Brasil está nas trevas, mas tá bom, se não tivesse nas trevas. Você queria que Ele voltasse? Não quer. Então o pensamento é ruim. Não é bom. Cocheando em dois pensamentos. Veja bem. 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. Olha só. 18, 22 de 1 Reis. Vamos lá, maluco. 1 Reis aí chegou. Você crê nisso? Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Bota o verso 23. Uma guerra, hein? Elias estava numa guerra. Diz-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para um dos novilhos e dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e porém sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Verso 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é. Diga bem forte: é. Fale mais forte: é. É boa essa palavra, aleluia. Desafio, gente, desafia. Levante para ser um dos que vai desafiar. É Deus ou é o diabo? Se é Deus, Deus se manifestará, aleluia. Quem crê no Brasil salvo, aí levante a mão, diga glória a Deus. Num Brasil diferente, se nós invocarmos o nome do Senhor, Baal vai cair, Baal vai cair, os demônios cairão, o inferno cairá e a igreja verá a glória de Deus. Aleluia. Mas a gente fica cocheando em dois pensamentos. Veja aí o verso 20, coloque ali o verso 20. Olha bem. Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel e os profetas no monte de Carmelo. Verso 21. Olha bem. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor se o Senhor é Deus, segui-o. Se é a Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Vamos ficar pensando que se a vida está boa, Jesus não precisa voltar. Se a vida está ruim, Jesus volta logo. Ele quer que você se levante, se ponha de pé, aleluia, e feche as brechas. Fique em pé, por favor.
chegou a hora. Jovens com a visão, chamado para uma obra. Vamos lá, Paulão, quebrar tudo aí. Quebrar tudo na cara do diabo, aleluia. Que você teve hoje, com certeza este culto edificou sua vida, transformou sua existência, mas você precisa dar o próximo passo, e o próximo passo é: clica no nosso QR Code que está aí na telinha, e isso você vai estar entrando diretamente em contato com o nosso time de pastores aqui do Tabernáculo de Davi. Para que você possa continuar, você vai pedir a eles até um grupo familiar ou mesmo uma igreja mais perto da sua casa, pois nós temos as nossas extensões do Tabernáculo, que é Curitiba sede, e a extensão em Colombo e Fazenda Rio Grande, na qual ficam mais perto da sua residência. Então aproveite e faça parte da nossa família. Vem ser família, vem ser Taber, uma igreja segundo o coração de Deus.